Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o nosso comentário, 17º domingo do tempo comum, ano B, 38º encontro. No domingo passado, Jesus se compadece da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. E lhes ensina a palavra do reino de Deus. Diz o texto, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu dizia, no comentário semana passada, que aqui se refere à liturgia da palavra. Jesus Mestre ensina as coisas de Deus e, como pastor, orienta. Isto é, orienta vem do Oriente, de onde nasce o sol. Significa iluminar, com sua doutrina do reino de Deus, o seu povo. Agora, neste domingo, ele multiplica os pães, fazendo a prefiguração da liturgia eucarística. Jesus, que dá o pão à multidão, é o mesmo que na Eucaristia se dará, no seu corpo. Minha carne é verdadeira comida. Na antiguidade, o pão evocava o que é necessário para a sobrevivência do ser humano. A própria Sagrada Escritura vê o pão como um dom do céu. A abundância de pão é bênção divina. A sua falta expressa castigo. E o povo, diante da falta do pão, se voltava para Deus para suplicar a lembrança de Deus, a fim de dar o sustento para a vida. A antífona de entrada é tirada do Salmo 67, versículos 6 e 7 e versículo 36. A igreja que se reúne em Eucaristia afirma: Deus habita em seu santuário. No Antigo Testamento se refere ao templo. No Novo Testamento se refere a Jesus, santuário. Jesus diz: destruir esse santuário, em 3 dias o edificarei. Santuário para nós é Jesus, seu corpo morto e ressuscitado, que se fez Eucaristia em seu corpo e sangue. Reúne os fiéis em sua casa, diz o texto, a fim de que hoje possamos celebrar a Eucaristia do Senhor. Diz o texto do Salmo, Ele mesmo, isto é, Deus, dá vigor e força a seu povo por meio do pão eucarístico. O mesmo que está sentado à direita do Pai Eterno é o mesmo que está presente e vivo na Eucaristia, que comungamos. A primeira leitura é tirada do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42 e 44. O texto do Antigo Testamento nos fala: a cena não é só prefiguração da multiplicação dos pães, mas também da própria Eucaristia. O texto do profeta Eliseu irá inspirar os milagres da multiplicação dos pães. Como no Evangelho, o portador dos pães de cevada e 2 peixes, o menino. Na primeira leitura, vemos que um homem traz para Eliseu os pães, os primeiros pães frutos da terra, as primícias. O menino trazia pão de cevada e 2 peixes. O homem da primeira leitura traz pão dos primeiros frutos da terra. O profeta Eliseu diz ao homem: dai ao povo para que coma. Jesus dirá, através dos apóstolos, que diz: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus então diz: vocês é que têm de lhes dar o pão de comer, como vemos em Mateus capítulo 14, versículo 16. O livro do profeta responde: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? O servo diz ao profeta: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? O evangelista Mateus coloca os discípulos perguntando a Jesus: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para matar a fome de tão grande multidão? Mateus capítulo 15, versículo 33. O profeta Eliseu, confiante, diz: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, isto é, palavra profética, comerão e ainda sobrará.
A palavra profética realiza o que diz. No Evangelho é o próprio Jesus que é portador do dom da bênção divina. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. O profeta diz: comerão e ainda sobrará. No Evangelho de João nos diz: quando todos ficaram satisfeitos, Jesus diz: recolhi os pedaços que sobraram. Encheram 12 cestos. Assim, o servo do profeta Eliseu distribuiu e ainda sobrou. Isto conforme a palavra profética do Senhor, que realiza o que o profeta diz. Este texto de 2 Reis, com a ação profética do profeta Eliseu, que foi fiel à palavra divina, prefigura a multiplicação dos pães realizados por Jesus, e mais tarde a Eucaristia, como veremos no comentário de São João. A cena da multiplicação dos pães em Mateus são duas. Então nós temos Mateus capítulo 14, versículo 3 a 21, e também a segunda de Mateus, capítulo 15, versículo 29 a 39. E Marcos também, a multiplicação dos pães são duas. Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44, e Marcos capítulo 8, capítulo 1, versículo 1, versículo 9. Lucas só tem uma versão da multiplicação dos pães. Lucas 9, capítulo 10, Lucas, capítulo 9, versículo 10 a 17. E depois São João também nos fala, João capítulo 6, versículo 30 a 34. Mateus e Marcos falam de duas multiplicações de pães. Na primeira, foram saciados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na segunda, foram saciados 4.000 homens. Já Lucas e João falam de uma única multiplicação dos pães, que saciou 5.000 homens. Todos os evangelistas falam dessa multiplicação, onde Jesus manifestou sua divindade. O salmo responsorial é tirado do Salmo 144 e 145. É um salmo de louvor à divina providência e é do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 16. Saciai os vossos filhos ao Senhor. A comunidade, em grande oração no templo, reconhece que Deus é auxílio e consolo para seu povo perdoado, acolhido no pós-exílio. Eles que, caídos e curvados no exílio, se reúnem para o louvor, e os cuidados divinos de Pai para com seu povo eleito, que sacia seu povo no tempo certo. A primeira estrofe é tirada dos versículos 10 e 11. A Assembleia no templo vem convidada à ação de graças. A palavra ação de graça significa Eucaristia. E convida toda a criação às obras do Senhor, e em particular o povo eleito, os santos, separados por Deus, para ser sua porção sagrada. A proclamar, então o seu povo eleito é chamado a proclamar, a glória de Deus, que reina soberano, manifestando a seus fiéis suas obras, que testemunham o que Deus realizou em favor do seu povo. A segunda estrofe é tirada dos versículos 15 e 16. A Assembleia tem os olhos voltados ao Senhor, que reina, na espera da bênção da colheita. De Deus, que Criador, abençoa toda a colheita, que indistintamente era dado a todo ser vivo. A terceira estrofe é tirada nos versículos 17 e 18. O Senhor é justo, fiel à aliança, em seus caminhos, a lei, a Torá. Tudo que Deus fez é bom e santifica, porque Ele é santo. A pessoa que o invoca fielmente, observante da lei, Deus se faz perto, porque sendo leal, fiel à aliança, Ele é atendido. A fidelidade à aliança é sinal da certeza da espera das bênçãos divinas, que Deus
não abandonou a todos aqueles que o temem. Temer é um sinal da observância da lei. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. É uma carta do cativeiro. Paulo está preso em Roma e escreve, exortando os cristãos de Éfeso à fidelidade e unidade a Jesus. Jesus, que é a cabeça do corpo da igreja. Paulo fez uma exortação a viver a fé cristã, caminhando de acordo com o chamado, a vocação que receberam, a serem fiéis e unidos a Cristo pela graça que Cristo nos deu, no seu sangue derramado na cruz e ressurreição, na unidade do seu corpo. Ele então enumera virtudes para a vida da igreja, na vocação que somos chamados. Isto é, a humildade. Humilde, de humus, é aquele que reconhece sua natureza mortal, efêmera, e sabe que toda a sua vida depende da unidade com Cristo. Só Ele é que dá sentido eterno à vida. Depois fala de mansidão. Os mansos herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Que, como Jesus na cruz, não revidou, mas colocou toda a sua confiança em Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Como ovelha enviada ao matador. Que os cristãos sejam suporte uns dos outros, diz São Paulo, diante das adversidades com paciência, porque no mundo de ansiosos como o nosso, a paciência é rara. Atropela-se a si mesmo, atropela os outros, as coisas, por não dar tempo certo para as coisas, para as pessoas. Depois ele fala do amor, que é vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15. Que os cristãos, no único corpo de São Paulo, o corpo de Cristo, apliquem a guardar a unidade, a não rasgar, não criar cismas. A túnica de Jesus é única. João capítulo 19, versículo 23 a 24. A unidade na igreja é fundamental. É alicerce do corpo de Cristo e, por isso, existe um só corpo de Cristo. Não há outros. Existe um só Espírito Santo. Não existem outros. Há uma só esperança em Cristo Jesus, e que é fundamento da nossa vocação. Fomos assim chamados. Há um só Senhor, isto é, um só Jesus. Não existem outros. Um só batismo. O batismo é único, não se rebatiza. Um só Deus, Pai de todos, que é princípio e fim de todas as coisas. Este Pai que reina sobre todos, o Pai que age por meio de todos, o Pai que permanece em todos. Assim, o Pai reina, o Pai age, o Pai permanece em todos. A preposição expressa em, dentro de todos. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. É a multiplicação dos pães. No Evangelho de São João, antecipa o discurso do pão da vida, que é a Eucaristia em seu corpo e sangue, verdadeira comida, verdadeira bebida. João capítulo 6, versículo 55. Para a multiplicação dos pães, nós vemos essa prefiguração da Eucaristia e vamos encontrar verbos importantes que não podemos jamais deixar esquecidos. Vejamos. Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Diz que Jesus pegou os pães, o verbo pegar, ergueu os olhos para o céu, isto é, erguer, pronunciou, o verbo pronunciar, partiu, o verbo partir, e deu aos discípulos, dar aos discípulos.
A segunda multiplicação dos pães de Mateus, capítulo 15, versículo 36. Diz lá que Jesus pegou os pães, verbo pegar, agradeceu, eucaristia, ação de graças, partiu e dando aos discípulos, verbo partir e dar. Né? Pega, agradece, parte e dá aos discípulos. Esses verbos são importantes. No Evangelho de Marcos, os verbos da primeira multiplicação, capítulo 6, versículo 41. Jesus pegou os pães, ergueu os olhos, pronunciou a bênção, partiu e dando aos discípulos. Pegar, erguer, pronunciar a bênção, partir e dar aos discípulos. Tem semelhança também com aquilo que foi dito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo 18 a 19, que corresponde, então, à primeira multiplicação dos pães. A segunda multiplicação de São Marcos encontramos no capítulo 8, versículo 6. E os verbos, diz que Jesus pegou os pães, agradeceu eucaristel, partiu e dando aos discípulos. Os verbos se referem, então, à segunda multiplicação dos pães de Mateus, capítulo 15, versículo 36. Coincidem. Principalmente na palavra eucaristel, eucaristia, dar graças. A multiplicação de Lucas, capítulo 9, versículo 16. Diz, Jesus pegou, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e os partiu e ia dando aos discípulos. Os verbos pegar, erguer, pronunciar, partir e dar. Corresponde, então, à primeira multiplicação em Mateus e Marcos e Lucas. A multiplicação de João, que é o evangelho desse domingo. Os verbos encontramos em João, capítulo 6, versículo 11. Jesus tomou os pães, deu graças, eucaristesai, então, eucaristel, eucarístico, dar graças, e distribuía. João cita 3 verbos que encontramos na segunda multiplicação dos pães de Mateus e Marcos, quando diz dar graças, eucaristia. Podemos ver os verbos na ceia de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, tomar, tendo pronunciado a bênção, pronunciar, bênção, partiu, verbo partir, e distribuiu aos discípulos. Isso Jesus diz sobre o pão eucaristizado, abençoado. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 22, diz que Jesus tomou um pão na ceia, pronunciou a bênção, partiu e distribuiu a eles. São os verbos que encontramos em Mateus sobre o pão. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, diz que Jesus tomou um pão, agradeceu a Deus, eucaristel, eucaristia, ação de graças, partiu e distribuiu a eles. Aqui vemos que pronunciar a bênção de Mateus e Marcos, e também vemos a questão de eucaristia, dar graças em Lucas. No caminho com os discípulos de Emaús, Lucas, capítulo 24, versículo 30, diz que Jesus, ao ser convidado pelos discípulos de Emaús, fica conosco o Senhor, diz que Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Os discípulos de Emaús reconhecem Jesus na Eucaristia, sobre o pão. Neste domingo, vemos Jesus que sacia a fome da multidão, que acorreu para ouvir Jesus. Em São João, esta cena é colocada no discurso do pão da vida. Depois de saciados, sem precisar trabalhar, eles querem coroar Jesus rei. Não entenderam o que Jesus fez. Não entenderam a manifestação da sua pessoa. Ele, Jesus, é o pão da vida.
Eles reconhecem que Jesus é um profeta, referência à primeira leitura ao profeta Eliseu, que multiplicou os pães. Jesus multiplicou o pão não do nada, mas daquilo que um menino, um jovem, trazia: 5 pães de cevada e 2 peixes. Na época de Jesus, a pessoa mais jovem era aquela que trazia provisões para alimentar os adultos. Alguns comentários que dizem que esse menino era João, que era o caçula no meio dos apóstolos. O Jesus que agia em favor dos doentes, que multiplica os pães, é o mesmo Jesus que nos fará buscar o pão, o alimento que dura para a vida eterna, não pelo pão que se estraga. João capítulo 6, versículo 27. Buscar Jesus, que sacia nossa fome, é buscar Jesus, o pão da vida, recebido pela fé e pela Eucaristia. Busquemos o essencial, sem esquecer o pão que alimenta e sustenta o ser humano. Não vamos reduzir a vida em Jesus da busca de realidades materiais, mas o que permanece para a eternidade. Não só de pão vive o homem, isto é, o pão é necessário, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. A antífona de entrada tirada do Salmo 102, 103, versículo 2. É o hino à misericórdia de Deus e é um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. A igreja que comunga o pão da vida louva a Deus dizendo: bendize, ó minha alma, minha vida, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Jesus Eucarístico se faz nosso alimento, alimento que não perece, mas permanece até a vida eterna. E devemos bendizer ao Pai Eterno por nos ter dado tamanho dom de vida, para aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. João capítulo 17, versículo 14 e versículo 16. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.